Será que dessa vez o visto para trabalho para imigrantes em Portugal vai ser eficaz e vai ajudar de verdade os imigrantes que estão aqui há muito tempo? Então fica nesse vídeo porque eu vou falar coisas sobre o que é o projeto realmente da Via Verde, qual o seu objetivo, para quem realmente vai funcionar e algumas coisas a mais. Então, o meu nome é Maurício Oliveira e você está aqui no canal Império Valioso, o canal que tinha um nome anteriormente Imigrantes de Valor. Eu sempre falei de assuntos aqui sobre Portugal, estou falando algumas coisas agora, mas com esse projeto agora da Via Verde para a imigração, eu quero comentar algo com vocês para vocês refletirem e ver o quanto realmente esse projeto é útil ou não de verdade para os imigrantes, inclusive para os empresários em Portugal. Porque olha só, eu quero começar falando aqui sobre o que é a Via Verde para a imigração. Então é um protocolo que tem como objetivo acelerar a contratação de cidadãos estrangeiros que já tenham trabalho em Portugal, permitindo dessa forma simplificar o processo de emissão de vistos, que tanto tem sobrecarregado a Agência para Integração, Migrações e Asilo, conhecido como AIMA. Olha só como que é interessante isso. Nós estamos aí prestes às eleições em Portugal. Dia 18 de maio tem ou terá eleições para primeiro-ministros em Portugal. E atualmente o governo que está aqui é um governo de esquerda, o qual faz parte deixa eu olhar aqui rapidinho, o primeiro-ministro Luís Montenegro. Acabou dando um branco aqui, eu confundi um nome aqui. Mas então, com a visão agora, ou com a oportunidade visando as eleições, o governo se juntou com outros órgãos e pensou nessa questão aqui da Via Verde para a imigração. Vamos pensar juntos. Um governo de esquerda, Partido Social Democrata. Ok, então agora eles observando a sobrecarga que tinha sobre a AIMA, que já vem de anos, através também do CEF, que foi extinto em outubro de 2023, e aí agora eles colocam essa questão aqui da Via Verde, ok? Mas olha só que interessante, a gente vai pensar o seguinte, então agora a gente viu o que é a Via Verde, e agora eu quero colocar para vocês, junto desse governo, tá certo? Que a gente vai pensar aí, no final das contas, se realmente ele se preocupa com os imigrantes e com os empresários em Portugal. Porque eu falo empresários em Portugal? Porque também há vários empresários que não são apenas portugueses, nascidos aqui. Tem muitos estrangeiros também que têm negócios em Portugal, por isso que eu digo empresários em Portugal. Será que esse projeto, esse protocolo da Via Verde, realmente vai ser eficaz para os imigrantes, para os empresários em Portugal, ou é apenas uma jogada do governo atual? Mas vamos seguir em frente. Agora, quem é o responsável pelo acordo? Olha só, claro que juntamente com o governo atual, ok? O senhor Luís Montenegro ali do é, Partido Social Democrata. Então, olha só, quem está nesse acordo? A Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesa, a Agência para Integração, Migração e Asilo, a AIMA, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, IEFP, a gente vai observar um detalhe mais para frente, e a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros. Ok, então, junto com o governo atual, pensaram bem nos imigrantes, ou seja, os imigrantes estão há uns 6 anos com a dificuldade de documentação. Portugal tem uma facilidade de se conseguir documento. O imigrante que chega, ou pelo menos que chegava antigamente, fazia manifestação de interesse e esperava o processo ali do CEF, que não é rápido, é super lento. Eu, quando cheguei, eu levei 2 anos para conseguir o meu título de residência. Eu fiz a manifestação de interesse e levou 2 anos. Conheço pessoas que levou 3 anos e meio para conseguir a sua autorização de residência. Lembrando que Portugal ainda tem uma flexibilidade em relação à permanência do cidadão que entrou enquanto turista. Então ele fica 3 meses,
passando os 3 meses, ele acaba podendo renovar, até então era assim, para mais 3 meses, ou seja, 6 meses, só que ainda assim, passando esse período, e ele realmente quis ficar, ele vai atrás de trabalho, busca seus primeiros documentos e não corre o risco de ser deportado, de ser retirado do país, como muitos outros países da Europa permite ali no limite esse tempo de turista. Portugal ainda tem essa flexibilidade. Claro que sempre o governo vai ter interesse, porque senão não permitiriam isso, ok? Aí o que que acontece? Então, agora não tem mais esse processo de manifestação de interesse. Alguns anos atrás fizeram um projeto da CPLP, que também não deu em nada. Só que agora, então, a gente viu o que é a Via Verde para a imigração, quem são os órgãos responsáveis, os órgãos responsáveis ali que assinaram esse acordo, lembrando, junto com o governo, essa ação não é apenas dos órgãos, é do governo. Será que tem algum pensamento aí por alguns dias na frente? Agora, qual que é o objetivo? Olha só, o governo apresentou uma nova forma para acelerar a emissão de vistos. Por que não foi feito isso antes? Num protocolo apresentado no início do mês de abril, com a extinção do CEF, né? Aí, a Agência para Imigração, para Integração, Migração e Asilo, que é a AIMA, ficou com cerca de 450 mil processos pendentes. Então, o governo que está tão preocupado com os imigrantes, quando o CEF foi extinto lá no final de outubro, né? Desde lá do final de outubro, agora ele está preocupado com os imigrantes. E aí foi feito esse acordo aqui, esse objetivo, para que os imigrantes tenham o quê? Um visto de trabalho. Lembra que não é uma autorização de residência, lembra que não é um documento ainda oficial, é apenas, não caiam na ilusão, você que é imigrante, você, sua família, pessoas que você conversa, se atente a isso. Não é um documento para permanecer no país. O processo vai continuar. O que você vai conseguir é um contrato de trabalho. Só que lembra, todo governo, principalmente o governo socialista de esquerda, ele pensa primeiro nele para depois pensar na população e nesse caso para depois pensar nos imigrantes e também nos empresários em Portugal. Porque se a gente parar para pensar, essa demora, essa quantidade de documentos que precisavam ser regularizados já podia ser tratado muito tempo atrás. Por que agora? Será que é para eles se manterem no poder, manterem no governo? Então, a gente agora entende o objetivo disso, que é para acelerar a emissão de vistos num protocolo apresentado no início do mês. Então, lembra disso, não é um documento. Mas vamos lá. Agora, quais são os documentos exigidos? Você que está prestes a pedir, prestes a conversar com a empresa para conseguir esse visto de trabalho e ter um pouco mais de tranquilidade, né? Você vai precisar de um passaporte válido e em vigor, o comprovativo do NIF, que é o contribuinte, o comprovativo também do NIS, que é o número da Segurança Social, um contrato de trabalho, o seguro de saúde e o seguro viagem. Olha só as exigências também. Tudo bem que o imigrante precisa, mas se a pessoa já está aqui há algum tempo, será que isso vai realmente mudar em quê? Ok, então agora você sabe os documentos que você precisa. E aí, eu coloquei aqui, como que funciona a Via Verde? Olha só, ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de oferecer. Quem? É o governo que vai ter que oferecer? Então, o governo assinou um acordo ali com as organizações que eu citei anteriormente. E quem que vai ter que oferecer? As empresas, ou seja, os empresários em Portugal. Olha como que isso é engraçado, partindo de um governo também de esquerda, que tem todo amor e carinho pela população portuguesa, inclusive pela população imigrante em Portugal. Olha só, então, ao aderir a este protocolo, as empresas vão ter de oferecer um contrato de trabalho válido. Olha só, ele já não tinha aqui entre os documentos para que é exigido um contrato de trabalho? Olha só, mas vamos lá. Então, primeiro objetivo aqui, o que é? Primeira coisa, para quem que vai ficar o peso real dessa Via Verde? Para os empresários, que vai ter que oferecer o quê? Um contrato de trabalho válido.
Segundo, da formação profissional. Olha só, onde entra o governo? Vamos lá. E aulas de língua portuguesa. Então, para que tipo de imigrante que eles estão visando isso também? Claro que todo imigrante é bem-vindo e todos têm os direitos iguais, mas para quem é? Lembra dos países de língua portuguesa? Lembra da CPLP? Você que é imigrante de algum desses países. Então, se tem que ter aulas de língua portuguesa, para quem que é? E a gente tem visto o crescimento de imigrantes ali do sudeste asiático, ali, região da Índia, Bangladesh, Nepal, né? Aqui na Europa, inclusive em Portugal. E o detalhe aqui, a quarta questão é que os empresários, as empresas vão ter que oferecer alojamento. E aí algumas notícias que eu estava vendo é conseguir um alojamento digno ali. Claro, todo mundo merece uma moradia digna, é indiscutível esse ponto. Só que lembrando, então, para quem vai ser o peso? Contrato de trabalho válido, formação profissional, aulas de língua portuguesa e alojamento. Tudo bem que o governo fez o acordo aqui com essas entidades, tá certo? Inclusive o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas para quem que é realmente o peso? Para o governo, que com certeza pensa em se manter no poder, ou para quem? Então é muito importante você ter essa noção, porque vale muito a pena você ficar atento, que é apenas um contrato, ou seja, é um visto para contrato de trabalho, que é o que estão falando muito tempo atrás. Por que eles estão acelerando? Porque agora deu deu esse burburinho aqui em Portugal e fizeram esse acordo e agora está válido esse projeto de lei aqui. E aí, eu só vou colocar a última coisa aqui porque eu estou vendo o tempo aqui do vídeo. É uma questão seguinte: quanto tempo que vai sair esse visto? Em 20 dias. Então tem toda uma burocracia aqui que eu vou fazer um próximo vídeo. E aí envio o documento, as empresas vão pegar os documentos ali que eu comentei agora, junto com os imigrantes, vão enviar para os órgãos responsáveis para depois passar pela AIMA, uma revisão. Agora imagina, vamos ser inocente e seguir a linha que estão dizendo, que há cerca de 450 mil processos, que eu acredito que há muito mais. Então, imagina tudo isso passando pelos consulados, depois passando pela revisão da AIMA, em 20 dias vai sair ali o visto para procura de trabalho. Será que isso vai ser real em Portugal? Que esse vídeo também fique aí gravado para que a gente olhe, será que mais para frente foi mais uma manipulação do governo visando as eleições que estarão ocorrendo aí em breve? Coloque aí nos seus comentários aí, coloca nos comentários aí a sua opinião e compartilhe esse vídeo aí e nos ajude principalmente se inscrevendo nesse canal para a gente não perder o foco do nosso objetivo, que o canal Império Valioso é para que fortaleça a sua vida, ou seja, fortalecer o seu império mental, espiritual, familiar e todas as áreas da sua vida, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.